Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro semanal que tem por objetivo te orientar, te ajudar a fazer sobre a caixa no seu negócio com até 30 minutos por dia. Eu sou Walter Leite, empresário, consultor financeiro empresarial para pequenas empresas, empreendedor como você. E hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa a todos os empresários, todas as empresárias, empreendedores e empreendedoras, a todos os donos de negócio, donos de pequenas empresas. E qual é o nosso tema? 2023. Hoje nós vamos falar sobre o melhor ano financeiro da sua empresa, que vai ser exatamente 2023. Então, nosso tema central, 2023, o melhor ano financeiro para a sua empresa. A live de hoje realmente vai ser um marco na história dos pequenos negócios. Hoje, nós vamos começar a construir o melhor ano financeiro da história dos pequenos negócios. Por que eu digo isso? Porque 2023 tem o poder de transformar todas as pequenas empresas que acreditam e que começarem a dar os primeiros passos desde agora, desde o início do ano. Isso mesmo. Esse ano tem o poder realmente de transformar as finanças das pequenas empresas. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa afirmação? Vamos lá, vamos detalhar o passo a passo para que você consiga fazer de 2023 o melhor ano financeiro da história da sua empresa. Primeiro, me perdoem os numerólogos e numerólogas de plantão, mas eu vou me arriscar aqui na sua área um pouquinho, eu vou arriscar fazer uma jogada com os números aqui. Se você somar 2023, você vai chegar ao número 7. E 7 na numerologia é o número de conquista, é o número de crescimento, é o número de bonança. Então, é o número que marca um grande crescimento do seu novo ciclo. Ou seja, se já olharmos por esse lado, o ano de 2023, nós já temos um grande motivo para acreditarmos que realmente 2023 vai ser um ano maravilhoso para todos nós, principalmente para os pequenos empresários. Por que isso? Porque o pequeno empresário, ele detém o poder de construir o seu futuro. Como a empresa é pequena, ela é muito mais flexível, é muito mais fácil você fazer qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de movimentação que a empresa exija. Ou seja, fazer o máximo que você precisa para chegar ao seu resultado está apenas ao seu alcance. Então, você tem o alcance de construir grandes resultados, grandes objetivos, de alcançar grandes metas ainda em 2023, que está apenas começando. Então, se logo no início nós já tivermos esse grande motivo, já tivermos esse grande impulso, essa motivação, se realmente nós conseguirmos colocar isso em prática, você vai conseguir transformar 2023, que está só começando, realmente no melhor ano financeiro para a sua empresa. E o que mais que 2023 tem que pode transformá-lo dessa forma, que pode colocá-lo no rol dos melhores anos da história do seu negócio? O que 2023 tem que aumentam ainda mais as nossas chances de fazermos tanto dinheiro, tanto caixa dentro do meu pequeno negócio, dentro da sua pequena empresa? 2023 traz consigo o poder da ação, do agir. E é aqui que as coisas começam a se conectar e a ganhar ainda mais força. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: pensamento gera sentimento, que gera uma ação. E eu sempre gosto de complementar essa frase com a seguinte afirmação: gera resultado. Então, a frase ficaria assim: pensamento gera sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. E é com esse pensamento que nós abrimos o segundo ponto de 2023, que é a vontade que todo empreendedor tem, todo empresário tem, todo mundo possui essa mesma vontade de ter uma empresa saudável, uma empresa que não dependa de bancos, uma empresa que não dependa de movimentações financeiras externas, uma empresa que não dependa de capital externo, uma empresa que não dependa de antecipações de crédito,
Uma empresa que não fique dependente do sistema financeiro que está instalado aqui no nosso dia a dia e que tanto corrói o caixa dos nossos negócios, o resultado das nossas pequenas empresas. E é com esse pensamento de que eu quero uma empresa forte, eu quero uma empresa com caixa, que você vai gerar o sentimento de pertencimento e automaticamente de indignação. Sim, uma indignação, por que não? A indignação porque hoje é você que trabalha muito e não recebe nada. Já um banco que não trabalha nada, recebe muito, leva todo o teu caixa, leva uma boa parte do seu lucro, uma boa parte, uma grande fatia do dinheiro que você gera no seu negócio. E é esse sentimento de indignação que deve gerar uma ação. Mas qual ação deve ser gerada? Porque nem toda ação é benéfica. Então, qual ação ela deve ser gerada? Ela deve se gerar, ela deve movimentar, deve fazer com que você comece a sentir e automaticamente agir para ter a maior eficiência financeira dentro do seu negócio. Mas, para entendermos um pouco melhor, vamos começar definindo o que é, afinal de contas, eficiência financeira que eu tanto falo. Eficiência financeira, ao contrário do que muitos pensam e dizem por aí, né? Eficiência financeira, você trabalhar com eficiência financeira, não é você fazer mais com menos. Não é o empresário sair demitindo todo mundo para fazer sobrar dinheiro no negócio do dia para a noite. E principalmente, não é trocar de fornecedor, reduzindo a qualidade do seu produto ou do seu serviço prestado, achando que assim ele vai ter mais eficiência e vai fazer sobrar caixa dentro do seu negócio. Eficiência financeira é fazer o que precisa ser feito com a máxima qualidade possível e o menor custo possível, para que você tenha mais margem de lucro e assim consiga fazer sobrar caixa dentro do seu negócio. Essa é a definição correta de eficiência financeira. Quando nós falamos de eficiência financeira, nós não estamos falando de fazer mais com menos. Nós estamos falando de fazer mais com mais qualidade e com o que é necessário para surpreender o teu cliente a cada entrega, a cada retirada de um produto, a cada entrega de um produto ou de um serviço. E essa visão, que ela se encaixa perfeitamente com a gestão financeira do seu negócio. Porque, ó, imagina o seguinte, imagina que você pega um avião e o piloto entra no avião com você, ele vai até a cabine, aí lá ele para, ele olha para todos aqueles montes de botões que tem na cabine de um avião, e aí ele olha para trás e pergunta assim: para que serve aquele botão vermelho? Ou para que serve aquele botão verde? O que é essa alavanca que tem aqui na frente? Porque eu mesmo só conheço os outros botões ou só sei navegar através do piloto automático. Você confiaria em viajar com um piloto desse? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não confiaria. Mas acreditem numa coisa: é exatamente assim que a maioria dos empresários administram as suas empresas. E é por isso que a maioria deles passaram pelo que eles passaram em 2022, 2021, com tantas dificuldades, porque não sabiam o que era o botão vermelho e alguns outros botões dentro do seu negócio. E aí acaba não fazendo, não pilotando a sua aeronave, não fazendo a gestão financeira da sua empresa como deve ser. E nós vamos dar alguns exemplos aqui de quais botões, fazendo esse paralelo, essa metáfora, quais os botões dentro do seu painel de controle você precisa saber e controlar para que você tenha 2022, para que você faça de 2023 o melhor ano financeiro do seu negócio, para que você não repita em 2023 os erros que aconteceram em 2022, para que 2023 você consiga construir o melhor ano financeiro da história da sua empresa. Então, para isso, antes de levantarmos voo com o seu avião, com o seu negócio, né? Ou seja, com a sua empresa, vamos checar o tempo. Ou seja, como é que está o cenário para o seu voo? Como é que está o tempo para você levantar voo com o teu avião, com a tua grande aeronave, né?
Nós sabemos que 2023 é um ano com muitas novidades e com muitas oportunidades. Porém, existem coisas que você controla e acontecimentos que você só aceita. Por quê? Porque nós não temos gestão sobre alguns acontecimentos, sobre alguns eventos. Então, o objetivo, na verdade, é dedicar tempo, é dedicar energia nos indicadores que realmente fazem a diferença dentro do seu negócio. E o que eu quero dizer é que não adianta o piloto reclamar que vai voar embaixo de chuva se ele não entende o que o painel de instrumentos dele está dizendo. Ele fica concentrando a energia em algo que ele não controla, em reclamar da chuva, ao invés de olhar o que ele realmente controla dentro do avião. Assim é na sua empresa. Então, não concentre energia em muitas vezes ficar olhando para o tempo, para a política ou qualquer outro assunto que só vai te tomar tempo e não vai resolver o teu problema. Concentre a energia em olhar os ponteiros do seu painel, em olhar os ponteiros do seu negócio, porque esses ponteiros, sim, vão mudar a história da sua empresa. Por exemplo, alguns ponteiros que eu gosto de olhar dentro de um painel de uma empresa, né? Como é que estão as suas margens? Como estão os seus custos? Como está a qualidade da sua receita versus a inadimplência? Como estão os custos variáveis do seu negócio? Quanto dinheiro está sobrando dentro do seu negócio? Esses sim são alguns ponteiros que precisam estar muito ajustados dentro da sua empresa, do seu negócio. São os ponteiros que precisam estar na rotina diária do empresário. E percebam que como isso faz diferença quando você começa a olhar o teu negócio, a olhar os ponteiros certos do seu painel, dentro da sua empresa, dentro do cockpit do seu avião. Por exemplo, o primeiro ponteiro que todo pequeno empresário precisa olhar são os custos da sua empresa. É a gestão dos custos do seu negócio. Como está a estrutura de custos da sua empresa? Se a sua estrutura estiver inchada, se a tua empresa estiver pesada financeiramente e você conseguir aumentar o faturamento rapidamente para cobrir isso, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Agora, se você aumenta o faturamento e não sobra caixa na sua empresa, muito provavelmente o teu ponteiro de custos está bem desregulado. E o que é que isso quer dizer? Isso significa que a sua empresa realmente está pesada demais para o tamanho do seu faturamento, para o tamanho do seu negócio, para a receita que ela gera todos os meses. E como é que você resolve isso dentro de uma pequena empresa? Como é que você ajusta esse ponteiro do seu negócio? São dois caminhos. Primeiro, se você tiver a capacidade de aumentar o teu faturamento rapidamente para ajustar essa estrutura de custos, está tudo certo. Concentre esforços em fazer isso para cobrir o quanto antes os seus custos e aí sim você começa a fazer dinheiro. Só que se você não tem essa capacidade, e essa é a maioria da realidade das empresas, né? Geralmente, não é fácil você aumentar o faturamento de um mês para o outro, crescer 20, 30, 40, quiçá 50% de faturamento de um mês para o outro, aí você vai precisar mexer na estrutura financeira da sua empresa, para que você tenha mais eficiência financeira. Você vai precisar regular esse ponteiro para se encaixar dentro da realidade da empresa e, a partir daí, você começar a crescer. Aí sim, você vai conseguir regular o caixa do seu negócio. Porque se você não fizer isso, se você não conseguir ajustar essa eficiência financeira, não vai adiantar você vender mais. Porque você vai vender mais e vai continuar sem caixa, aumentando os seus problemas e você não vai conseguir fazer o caixa que a tua empresa precisa. E como é que funciona essa estrutura de custos dentro de uma empresa? Existem dois tipos de custos: os custos fixos e os variáveis. Onde os fixos, eles são responsáveis por manterem a sua empresa funcionando. São custos como funcionário, aluguel, água, luz, telefone. Ou seja, esses custos, eles simplesmente mantêm a sua operação com as portas abertas. Então, olhar para esses custos com a frequência que eles precisam vai garantir
que a sua empresa se mantenha saudável, que ela não fique pesada demais para ser administrada, para se manter em pé todos os dias, todos os meses. E como é que uma empresa se torna pesada demais para ser mantida? Como é que você aumenta uma estrutura de custos sem, se você perceber, sem que o sócio perceba, ele acaba inflando, inchando a tua empresa? Isso acontece com algumas decisões que os sócios tomam, né, sem prestar atenção, sem perceber, ou muitas vezes sem fazer um planejamento. Por exemplo, eu tive um caso que o empresário ele alugou uma sala para fazer uma sala de reuniões. Ele investiu lá mais ou menos seus R$ 40.000 em imóveis, mais o aluguel da sala, que era R$ 2.500 por mês, mais água, luz, telefone, o próprio condomínio daquele local. Ele tinha um custo médio ali, aproximadamente de R$ 3.500, R$ 3.700 por mês, mais o valor que ele investiu em imóveis e para montar toda a sala de reunião ali. Só que tem um detalhe, ele investiu esse valor, só que ele não usava a sala de reuniões com frequência, porque a empresa dele era uma empresa de serviço. A maioria dos atendimentos dele era direto no seu cliente. Ele fazia, em média, 3 reuniões por mês. Só que ele não se dava conta disso. Tanto não se dava conta disso, que ele ficou com a sala de reuniões aberta por mais de um ano, até que ele tivesse o clique necessário para entender que aquilo ali era um elefante branco no negócio dele. Ele não precisava daquilo. Ele não precisava se manter aquela sala de reuniões aberta. Ele não precisava ter aquela estrutura. Por quê? Ou ele estava no cliente, ou ele estava em videoconferência. Foi quando ele percebeu a Babilônia de dinheiro que ele já tinha perdido. Tanto na montagem da sala, quanto na manutenção mensal dessa sala. Aí o que ele teve que fazer? Ele devolveu a sala. Ele devolveu a sala já com as portas fechadas, vamos pensar assim, de porteira fechada, como diz no interior, né? Com todos os móveis lá dentro, onde a proprietária alugou essa sala para uma outra pessoa, né? Só que aí tem um detalhe: ele retirou os eletrônicos e ficaram só os móveis fixos da sala, que ele tinha investido mais ou menos R$ 25.000. Sabe quanto que ele conseguiu vender esses móveis? Por R$ 10.000. E aí, olha que ele ainda recuperou R$ 10.000. Só que olha o tamanho do prejuízo. Então ele passou mais de um ano com a operação inflada, inchada, pesada. Ele investiu R$ 50.000, ele retirou os eletrônicos, metade do valor mais ou menos, de 25.000 que ele investiu, ele aceitou 10.000. Mas por que ele aceitou 10.000? Porque é melhor 10.000 na mão do que 25 voando. Já que os móveis eram feitos todos sob medida, se ele retirasse aquelas mesas, aquelas cadeiras, aquela coisa toda, aonde ele iria colocar isso? Ia virar 2 elefantes brancos ao invés de um. Então, contabiliza o prejuízo e vida que segue. Deixa a tua operação, reestrutura o teu negócio e faça com que ele cresça novamente. Só que, olha o tamanho do prejuízo que isso gerou ao longo de um ano e pouco que ele ficou com essa sala, literalmente sem utilização. Literalmente sem utilização. Fazendo 3, 4 reuniões por mês. Um outro fator muito comum que aumenta muito o custo financeiro das empresas é fazer a contratação de funcionários, de pessoas, de funcionários tanto registrados quanto prestadores de serviço, antes de fazer a receita, antes de gerar a demanda. Como é que isso funciona? O empresário ele imagina que ele vai ter um crescimento de faturamento, um crescimento nas suas vendas, e aí o que ele faz? Ele vai lá e contrata os funcionários. Só que aí tem um detalhe: ele aumenta a sua capacidade produtiva sem ter uma produção para entregar. O que eu quero dizer com isso? Você imagina no seu negócio que você vai vender 30% a mais. E aí, antes de você realizar essas vendas, você vai lá e contrata um time para atender 30% a mais de vendas. Só que aí tem um detalhe: e se você não vender? E se esse crescimento não acontecer? E se você olhar e falar assim, ué, cadê aqueles 30% que deveriam estar aqui?
e esse dinheiro não aparecer. Resultado, você queimou o caixa do teu negócio, perdeu dinheiro, porque você vai ter que fazer desligamentos, você vai ter que fazer os ajustes necessários para readequar a tua operação. Lá se vai mais dinheiro no teu negócio. Você perdeu noite de sono, perdeu a gestão do teu negócio e não conseguiu fazer o caixa que você precisava. Então, toma muito cuidado antes de sair aumentando os custos fixos do seu negócio. Lembre-se que o custo fixo ele deverá ser pago faça chuva ou faça sol. Então, ele é uma obrigação recorrente dentro da sua empresa. Quanto menor for o custo fixo, melhor para a sua operação. Quanto menor for o custo fixo do seu negócio, melhor, mais leve a sua operação será, mais fácil ela vai ser, mais facilidade você vai ter de gerir o teu negócio. Então, muito cuidado antes de sair aumentando o custo fixo, antes de deixar o ego falar mais alto, para evitar que você tenha um grande prejuízo sem que você perceba. O outro ponto da estrutura de custo do seu negócio são os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que vão oscilar conforme as suas vendas, comissões, impostos, outros custos do produto. Quando esses custos estão desajustados, a empresa ela vai pagar essa conta de uma outra forma. Ela não vai conseguir gerar margem suficiente para o pagamento das suas despesas fixas. A despesa fixa você paga com a sua margem de contribuição, que vem das suas receitas menos seu custo variável. Então, se os seus custos variáveis estiverem desajustados, a empresa não vai gerar margem suficiente para pagar os seus custos fixos. Isso vai fazer com que a empresa trabalhe muito e não gere caixa. Esse problema, né, como é que se forma um problema desse dentro de um negócio? Ele é causado por alguns fatores. Por exemplo, o mais comum, erro na precificação, erro na compra dos produtos, falha na negociação de prazos com os fornecedores, falta de um planejamento tributário para uma melhor eficiência financeira dos seus negócios, né? Uma eficiência nas vendas, descontos concedidos sem o devido estudo financeiro. Tudo isso vai gerando um grande gargalo dentro do negócio, dentro da operação, onde o empresário vai vender cada vez mais, porém vai sobrar cada vez menos. E o pior, geralmente, além de não sobrar, acaba faltando caixa dentro da operação. E como é que você resolve isso? Como é que você ajusta esse ponteiro? Primeiro, olho na precificação dos seus produtos e serviços. Nenhuma empresa vai para frente sem uma precificação correta e eficiente do seu negócio. Segundo, melhorar a eficiência na compra dos seus produtos junto aos seus fornecedores. E aqui nós estamos falando do preço e prazo. Ou seja, quanto menor o preço que você acordar com o seu fornecedor e maior for o prazo de pagamento, mais eficiência nos seus custos variáveis você vai ter. O que vai te levar automaticamente a fazer mais caixa dentro da sua empresa. Então, lembre-se, quanto menor o valor e maior o prazo de pagamento, melhor vai ser a eficiência financeira dentro da sua empresa. Terceiro ponto, planejamento tributário. Toda empresa pode sim ter um planejamento tributário. E aqui nós vamos quebrar uma crença. Tem uma crença limitante nos pequenos empresários que pensam que planejamento tributário é só para grande empresa. Não é. A pequena empresa também pode ter um planejamento tributário. Então, procure o seu contador ou procure um contador de confiança e verifique se a alíquota que você se encaixa, se encontra atualmente, realmente é a melhor alíquota. Ou qual é o melhor caminho para que você consiga melhorar a eficiência tributária da sua empresa. Existem algumas formas, algumas variáveis dentro da legislação que permitem que as empresas possuam mais eficiência dentro da sua tributação, dentro da tributação do seu negócio. Então, vale a pena você conferir com o seu contador qual é a melhor saída, como eu consigo ajustar a eficiência tributária da minha empresa para que eu consiga pagar todos os meus tributos
e consiga ainda gerar margem para conseguir pagar os custos fixos do negócio e ainda assim fazer sobrar caixa. É um dos bons ponteiros a serem ajustados dentro do custo variável do seu negócio. Quarto ponto, as comissões. Quem tem representantes, quem tem vendedores, quem tem parcerias que pagam comissões, esse é um ponto que precisa tomar muito cuidado. Ajustar a régua de pagamento de comissões, por exemplo, para o seu time comercial, é um dos principais caminhos para você conseguir ajustar o seu ponteiro de custos variáveis. Algumas boas práticas que você pode aplicar. Geralmente, tenta acordar com o seu comercial o pagamento das comissões apenas após a liquidação das vendas, ou seja, o recebimento das vendas. Isso vai fazer com que você evite o grande problema de gerar uma despesa, você paga uma comissão, a empresa desembolsa o valor financeiro, o valor do pagamento, antes de receber do seu cliente. Então, a empresa vendeu, pagou a comissão, mas a venda que ela fez ainda não foi recebida. E aí, o que acontece com isso? Você reduz o risco de ter prejuízos duplos com a inadimplência. O primeiro é a inadimplência e o segundo é que você já pagou uma comissão que não deveria ter pago, já que a venda não foi honrada pelo teu cliente final. Então, fazer o pagamento somente na liquidação dos boletos, das vendas do seu comercial, é um belo caminho e uma prática hoje muito usada por grandes empresas para conseguir equilibrar essas questões financeiras, essas questões das vendas, para que ele não tenha o seu caixa corroído, né? Então, em resumo, existem várias formas aqui para você conseguir fazer sobrar caixa no seu negócio sem precisar fazer nada de extremo, sem precisar tomar decisões mirabolantes. E assim você vai conseguir fazer de 2023 o melhor ano financeiro do seu negócio. Um segundo grande ponteiro que você pode ajustar na sua empresa é o que eu chamo carinhosamente de custos invisíveis. Aprendi isso com um mentor e é fantástico. Mas vamos por partes. A gente fala de custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto. A gente não vê falar de custos invisíveis. Então, vamos denominá-lo aqui? Vamos definir o que é um custo invisível? Custo invisível são aqueles custos que a empresa tem, que a empresa paga, que o empresário, mas o empresário geralmente acredita que tem benefícios com eles. Isso mesmo, são custos que a empresa paga, onde o empresário imagina que tem benefícios, mas na verdade ele só tem prejuízos e sérios problemas com esses custos invisíveis. Por exemplo, custos de antecipação automática das vendas de cartão. Esse é um dos piores custos invisíveis que uma empresa pode ter. Esse custo invisível, ele chega a bater 15, 20% do valor bruto das suas vendas, das vendas de uma empresa. Ou seja, sem que o empresário perceba e por acreditar que vale mais a pena ele ter o valor que ele vendeu hoje na conta do que esperar as vendas caírem automaticamente, ele acaba jogando fora 15, 20% do valor bruto das suas vendas, com as antecipações de crédito ou até mesmo as antecipações automáticas, que é amplamente vendida pelo mercado como um grande capital de giro do negócio e que, na verdade, de capital de giro não tem nada, só gera prejuízos e problemas financeiros para as empresas. Um outro custo invisível é o custo de um funcionário desengajado, principalmente se esse funcionário for da área comercial. Um funcionário que não está alinhado com o que a empresa deseja, com as suas metas, com seus objetivos, com a forma da empresa trabalhar, com as metas do seu negócio, ele vai acabar com o resultado e com as despesas, com os custos, com o financeiro do seu negócio. Deixa eu te contar um exemplo. Recentemente, eu entrei numa empresa e ela tinha uma funcionária que era da parte financeira da empresa. Ela era gestora financeira do negócio, extremamente desengajada.
Ela já não queria mais estar na empresa, já não queria mais fazer aquele trabalho, e ela estava extremamente insatisfeita com o negócio. Só que ela não queria pedir as contas, ela queria ser desligada e também não chamou os gestores para conversar, para realmente resolver a situação. Resultado, ela começou a tomar algumas decisões e a fazer algumas ações que literalmente, isso não é força de expressão, é literalmente colocou a empresa em risco de responder processos crimes porque junto à Receita e junto a bancos por decisões e execuções que ela tomou simplesmente por não prestar atenção ou não estar engajada com o seu negócio. Um funcionário comercial desengajado, ele reduz rendimento, ele para de vender, ele vende de qualquer forma e de qualquer jeito. Isso vai acabar com as suas margens, vai acabar com a sua geração de caixa, isso vai corroer a geração de caixa do seu negócio. Então, muito cuidado com esse tipo de custo, muito cuidado com os custos invisíveis. Não acha que porque você está vendendo mais, vai sobrar mais no final do mês. Os custos invisíveis, eles têm o poder de desestruturar a sua empresa por completo, sem que você perceba. Porque você está vendendo mais, você acha que vai ganhar mais, e os custos invisíveis estão acabando com o seu negócio. E quando você imaginar, prestar atenção, se der conta disso, já pode ser tarde demais. Mas agora que falamos sobre os custos invisíveis, como é que você resolve isso dentro da sua empresa? Primeiro, monte os seus indicadores. Monte esses indicadores dentro do seu negócio, né? Esse nós estamos comentando aqui e qualquer outro que você imagina que possa ser eficiente para a sua empresa. Depois, começa a verificar, por exemplo, um indicador financeiro, quais são as antecipações que precisam ser cortadas do seu negócio. Qual é o colaborador que não está mais colaborando para o seu negócio, que não está mais entregando as metas, que não performa mais como a empresa espera. Sente com esse colaborador e tenha uma conversa franca, uma conversa aberta, para que fique tudo muito alinhado entre a empresa, entre você e o colaborador. E em casos extremos, se você vê que não tem mais jeito, se o colaborador não quiser mais se manter na tua empresa, realize o desligamento dele. Mais caro do que um desligamento bem feito é manter um colaborador desengajado, dando prejuízos dentro do seu negócio. As antecipações, você não precisar, se não for uma necessidade extrema do seu negócio, corta as antecipações automáticas. Você não precisa desse dinheiro, porque a antecipação automática só vai corroer a margem do seu produto, vai levar 15, 20% da sua venda sem que você perceba. Então, reduza o valor da antecipação que você faz por mês. Se você puder, zere essas antecipações. Isso vai trazer caixa para o teu negócio, tranquilidade para o seu fluxo de caixa, porque você sempre vai ter um contas a receber lá na frente. E isso é extremamente benéfico para qualquer empresa de qualquer segmento, dentro do mercado de trabalho, do mercado de atuação. Quanto mais caixa você tiver, quanto melhor for o teu contas a receber, mais saudável vai ser o financeiro do seu negócio. Um terceiro grande ponteiro que você pode olhar que vai trazer caixa para a tua empresa de certeza é a margem de contribuição. Esse é um dos principais ponteiros para qualquer negócio, porque é ele quem determina se uma empresa vai ou não gerar caixa. Se ela está leve financeiramente ou não. E por incrível que pareça, dá até um negócio, por incrível que pareça, esse é um dos ponteiros que a maioria dos empresários menos acompanham nas suas empresas. A maioria absoluta dos empresários não acompanham esse indicador, não acompanham esse ponteiro, simplesmente pela falta de conhecimento no assunto. Muitos deles nem sabem que esse ponteiro existe. Então vamos lá. Vamos explicar como isso funciona aqui, vamos desmistificar isso aqui para você entender e não cometer esse erro, começar a acompanhar esse ponteiro dentro do seu negócio. Primeiro, de onde vem a margem de contribuição?
A margem de contribuição, ela vem das suas vendas, né, retiradas os seus custos variáveis. Então, eu vendi 100, eu paguei 10 de imposto, paguei 10 de comissão e eu paguei 10 para o fornecedor. Então, minha margem de contribuição é 70. 100 menos 10, menos 10, menos 10. Então, a margem de contribuição nada mais é que as suas vendas brutas menos seus custos variáveis. E ela é formada através da margem que você tem para cada produto ou serviço que você vender. Então, se você comprou um produto por 10 e vender ele por 20, desses 20, você vai tirar, que é a tua venda bruta, você vai deduzir seus impostos, custos variáveis, o que sobrar é a tua margem de contribuição bruta, que é ela que vai fazer o pagamento das suas despesas fixas. E é por isso que ela é tão importante. Por que ela é tão importante dentro de um negócio? Porque não adianta nada o empresário olhar só o faturamento, achar que olhar o faturamento ele vai salvar a pátria, sem olhar o resultado que esse faturamento traz. Não adianta olhar o faturamento bruto achando que vai ser o melhor caminho para o teu negócio, porque não é. Se você olha só o faturamento bruto, é como se você estivesse viajando de carro sem olhar o consumo de combustível. Uma hora pode acabar e você nem vai ficar sabendo, você vai ficar parado no meio da estrada sem saber o que aconteceu. E o que aconteceu? Acabou o combustível. Só que é assim que o empresário se comporta. O empresário, ele não olha a margem, que seria o combustível, uma hora acaba faltando dinheiro. E quando acaba dinheiro, ele vai lá e fica na mão e acaba perdendo o seu negócio sem que ele perceba. Não adianta nada uma empresa faturar 100 mil reais, ter uma despesa fixa de 50 mil reais e ter uma margem de contribuição de 40 mil reais. Essa conta não fecha. Está faltando 10 mil aí. E onde é que estão esses 10 mil? A tua margem de contribuição, ela precisa cobrir todos os custos fixos do seu negócio todos os meses. Não adianta nada aumentar faturamento se não aumentar as margens em cada venda. Além dessa conta não fechar, o empresário ainda vai aumentar o seu problema financeiro, vai aumentar o problema financeiro do seu negócio, porque ele vai precisar antecipar crédito, ele vai precisar de mais dinheiro para manter a empresa, ele vai recorrer a linhas de créditos mais caras, aumentando assim o custo financeiro e reduzindo ainda mais as chances de fazer caixa no seu negócio. Então, como é que nós resolvemos esse problema dentro das pequenas empresas? Olhando a precificação dos produtos ou serviços. Não tenha medo. Eu vejo os empresários com medo de cobrar o seu produto ou pelo seu serviço. Não tenha medo de cobrar. Fazer uma precificação correta garante que cada venda que você fizer tenha a margem que você precisa, uma margem suficiente para cobrir as suas despesas fixas e ainda fazer sobrar caixa no seu negócio. É assim que você fará de 2023 o melhor ano de todos os tempos dentro do seu negócio. Fazer aquela precificação antiga, onde o empresário compra por 10, vende por 20 e acha que está lucrando 10, não funciona mais no mundo de hoje. O que funciona hoje é você dedicar tempo para entender o seu negócio de verdade, entender o valor que você está cobrando nas suas vendas, realizar as correções necessárias e aumentar a eficiência financeira do seu negócio. Isso funciona. Uma empresa hoje, ela só sobrevive com caixa. E enquanto a sua empresa não tiver um caixa saudável, o empresário não vai ter paz para descansar, para fazer a gestão do negócio como deve ser feita. Então, para de olhar só o faturamento e começa a olhar a margem, começa a olhar a lucratividade, o caixa do seu negócio, o resultado que ele está trazendo. Esse sim é um dos caminhos para você fazer de 2023 o melhor ano financeiro da vida da sua empresa e do seu negócio. Quarto ponteiro, GPS. O quarto ponteiro do seu negócio, GPS. Calibrar o GPS do seu negócio vai garantir que você tenha a visão necessária
para tomar as melhores decisões dentro da sua empresa. E qual é o GPS que precisa ser calibrado? Esse GPS, que eu chamo carinhosamente de GPS, é o fluxo de caixa da sua empresa, para que você consiga entender os números do seu negócio, para que você consiga saber o que está acontecendo na sua empresa. Não adianta você trabalhar um monte e não saber para onde a sua empresa está caminhando. É como se você fizesse uma viagem numa noite de chuva, sem os faróis desligados e sem um GPS. Quais são as chances dessa viagem dar certo? Nenhuma, ou quase que remotas. É assim que as empresas controlam o seu financeiro. É assim com o financeiro do seu negócio. Você precisa ter um fluxo de caixa estruturado desde o início do ano para que você possa tomar as melhores decisões ao longo do tempo, ter as melhores estratégias financeiras para que a sua empresa, com um plano de contas bem estruturado, cresça como tem que crescer. Com todas as contas dentro da categoria correta, tudo bem estruturado, para que você consiga enxergar a estrutura financeira da sua empresa e assim dar os passos necessários e corretos para fazer caixa dentro do seu negócio. 2023 é um ano para se fazer muito dinheiro dentro das pequenas empresas. Vai ser um ano de muitas oportunidades para os pequenos negócios. E você só conseguirá aproveitá-las se você tiver se você estiver pronto com esses passos que vão te direcionar, com esses passos que nós falamos até aqui, porque eles vão te direcionar para fazer de 2023 o melhor ano da sua empresa. E no final do dia, e aqui vai uma dica que os empresários não percebem, eles não fazem essa reflexão. E é uma dica que eu realmente dou para as empresas, para os empresários. Eu recomendo fortemente que você faça essa análise dentro do seu negócio. No final do dia ou no final do mês, o empresário precisa responder algumas perguntas que, em resumo, darão as respostas claras de que a estratégia está dando resultado ou não. E quais seriam essas perguntas, né? Quais são essas reflexões? A minha empresa vale mais agora do que ontem ou do que no mês anterior? Eu, como empresário, gerei mais valor para o meu cliente hoje do que ontem ou no mês anterior? O meu negócio cresceu mais, contribuiu mais para a vida das pessoas em relação ao mês anterior? E uma pergunta magna, a pergunta coringa, a pergunta que arrebenta, que responde todas e todas as perguntas. A minha empresa possui mais caixa hoje do que ontem ou do que no mês anterior? Essas reflexões, elas vão te direcionar para o que realmente importa dentro do seu negócio, dentro dos seus dias em 2023. Para que elas vão te direcionar para que você consiga concentrar esforços e aplicar tudo o que nós discutimos no encontro de hoje de uma forma concreta e objetiva, e você pare de desperdiçar tempo com coisas que não trazem resultado nenhum. Pare de perder tempo olhando para o nada enquanto você tem um negócio para gerir. Em resumo, para você fazer de 2023 o melhor ano financeiro da sua empresa, você só precisa de 4 passos simples. Primeiro, acreditar nos números do seu negócio. Lembre-se que a soma de 2023 é igual a 7. 2 mais 0 mais 2 mais 3. E 7 é o número da bonança financeira. Segundo, calibrar os principais ponteiros dentro do seu negócio, que são principalmente a gestão de custos do seu negócio, cuidado com os custos invisíveis da sua empresa. Terceiro, acompanhar e melhorar a margem de contribuição das suas vendas. Não adianta faturar mais se sobrar menos no seu negócio. Quarto, calibrar o GPS da sua empresa para o destino correto, que é fazer sobrar caixa todos os meses com até 30 minutos por dia. Então, se você ajustar esses 4 pilares dentro do seu negócio,
você vai ter um 2023 incrível, incrível de verdade. E é com esses votos que nós encerramos o encontro de hoje. Quero agradecer a atenção de todos vocês que me acompanharam até aqui. É sempre um grande prazer encontrá-los aqui em cada semana, em cada encontro, a cada dia. E já sabe, clica aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tem conteúdo novo todos os dias. E compartilha esse conteúdo com alguém, compartilha esse conteúdo com as pessoas. O canal, esse conteúdo é totalmente gratuito, até mesmo para que ele seja replicado de verdade e ajude todos os pequenos empresários a terem mais caixa no seu negócio, a melhorarem a sua gestão financeira, a gestão do seu negócio e assim crescerem a cada dia, a cada mês. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo até agora. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!